de estar ministrando a palavra de Deus em um contexto tão importante nos dias de hoje. Aleluia. Quantos creem que Jesus virá buscar a sua igreja? Essa palavra ela é real, ela é viva e ela está se cumprindo cada etapa daquilo que nós precisamos viver, daquilo que foi anunciado pelos profetas, e nós estamos vendo se cumprir a cada dia. Lamentavelmente, nos dias de hoje, muitas instituições religiosas estão se rendendo a um mundo cada vez mais materialista, e nós estamos vendo o mundanismo entrar na igreja. Quando nós falamos do mundanismo entrando na igreja, muitas vezes vamos pensar em questões de usos e costumes. Nós não nos apegamos muito a isso, nós nos apegamos à palavra e vamos sempre ensinar sobre termos uma vida de santidade, nos vestir com pudor, de sermos testemunhas vivas de Cristo aqui na terra, através do nosso modo de falar, do nosso modo de agir e também do modo de vestir. Mas esse mundanismo ele representa a incredulidade. Mas como assim, pastor? Dentro da igreja? Sim. Pessoas que muitas vezes estão falando que creem em Deus, em Jesus Cristo, mas estão vivendo como cristãos ateus. E como isso acontece, pastor Lano? Quem é um cristão ateu? É aquele que fala que crê em Deus, em Cristo, mas vive como se ele não existisse, pelo menos em alguns momentos. E esses momentos são principalmente aqueles que a pessoa se engana pensando que ninguém está vendo. Nesse momento eu posso praticar isso aqui porque ninguém está vendo. O meu cônjuge não está vendo. Os meus filhos não estão vendo. O meu patrão não está vendo. O pastor não está vendo. Então eu estou só. Mas aí nós perguntamos: Deus está vendo? Deus está vendo. Então, se eu tenho vergonha de praticar certas coisas na frente de alguns, porque poderá manchar a minha reputação, o que vão pensar de mim? Então, na frente do meu cônjuge, eu não posso proceder de certas formas. Na frente do meu cônjuge, o meu celular tem que parecer como um aparelho santo, onde eu não compartilho pornografias, por exemplo. Ali tem que ser dessa forma. Mas quando eu estiver só, que a tentação chegar, e o inimigo, ele não vai desistir de tentar. Ele tenta antes, ele tenta durante, e ele tenta depois. Até o final, ele vai tentar, e nós vamos aprender em Apocalipse um movimento de extrema importância, que é ser fiel até quando? Até a morte. Não é até o final do ano, não é até o final do inverno, vai começar o verão. Opa, verão, ainda mais no Rio de Janeiro, né? Praia, sol, que benção, né? Então ser fiel até o final do inverno. Chegou o verão, carnaval, e aí eu não posso passar perto de um samba lá e carioca vai de samba, né? O pezinho já começa, e alguns já falam assim: segura Jesus, senão eu vou ali naquele bloco. Então ser fiel até quando? Até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Muitas vezes esse movimento não está sendo visível na vida de quem deve viver e fazer a diferença para o arrebatamento que irá acontecer. Nós estamos de fato vivendo os últimos dias. Nós olhamos os noticiários, estamos com o planeta já em guerra, irmãos. Se a gente pensa que uma guerra mundial ela vai se dar quando explodir uma bomba atômica, nós já estamos em guerra. E essa guerra já está envolvendo nações. Mas o Brasil é um país pacífico. As evoluções e a escalada, elas vão ocorrer. E vai chegar um momento que todos estarão envolvidos em conflitos, a níveis de guerra. Nós estamos vendo a escalada aí da guerra da Rússia com a Ucrânia.
o envolvimento dos Estados Unidos e as ameaças de uso de bomba atômica. E eu ali sentado vendo a bela palavra sendo explanada pelo nosso irmão, cadê? Estava aqui na escola ministrando, deu uma saída, e ele falando sobre atalaia. O atalaia é alguém que fica numa posição elevada, que tem a responsabilidade de vigiar. Eu vim para Brasília a trabalho pela Marinha. A Marinha me enviou para cá para poder cumprir um período aqui de serviço, não sei até quando, Deus sabe, vamos completar 4 anos, e eu sirvo ali no grupamento de fuzileiros navais, e no nosso grupamento nós temos uma guarita que ela é bem elevada, que a gente chama de posto 5. Lá nessa guarita, o soldado, quando ele guarnece, ali como a sentinela, ele tem a responsabilidade, porque ele tem uma visão panorâmica dessa guarita, de estar vigiando. Ele não pode dormir no posto. E nós temos um sargento que se chama sargento polícia, que quando ele está na hora, ele tem a missão de rondar. Ele tem que fazer a ronda para ver se os acessos de segurança, se tem alguma falha na sistemática, na circunferência, no círculo concêntrico de segurança do papel. E também ele vai passar próximo ao posto, aonde fica esta sentinela, nesse ponto elevado como atalaia. E se por acaso ele passar e esta sentinela estiver dormindo, ele está cometendo crime e passivo de punição. Existe contravenção e existe crime militar. A punição é maior para quem comete crime. Então, se ele dormir, se ele abandonar o posto, porque é crime, porque está colocando em jogo toda a segurança do quartel. Então, se tiver alguém humilhante, já preparado para invadir, vai entrar porque ele dormiu, o que a gente chama de dormir no ponto. Então, ele precisa prover a segurança. Lá dentro ele tem um botão, e quando ele aperta esse botão, dispara no nosso QG, onde fica todo o armamento e onde fica a concentração dos militares que vão fazer a força de reação. Então, se ele disparar sem prévio anúncio, quando ele entra no posto, ele tem que fazer um teste. Assim que ele entra, ele vai primeiro chamar o sargento contramestre no rádio, vai se identificar aqui no posto 5, teste de alarme. E aí o sargento vai falar para ele, prossiga. Ele vai e aperta. Depois que ele aperta, o sargento recebeu, funcionou, ele vai reportar e falar assim, alarme operante. A sua mensagem está chegando aqui. É funcional. Nós temos esta responsabilidade, é um pouco do que nós vamos falar aqui nesta manhã. Eu creio que o Espírito Santo já está falando aos nossos corações. Quantos querem receber a palavra? Aleluia! Glória a Deus! Então abram as nossas Bíblias. Primeiro nós vamos fazer uma leitura em Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Ezequiel 3,16, vamos ler do 16 ao 21. Ezequiel 3,16, vamos ler do 16 ao 21, depois do 27. E diz assim, a palavra de Deus, através do profeta Ezequiel. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Repita essa palavra, avisar. Versículo 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar, o mais, o seu sangue da tua mão
avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Versículo 19. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Versículo 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não verão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Versículo 27. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Dois pontos importantes para que nós venhamos destacar nesta dinâmica onde Deus está usando Ezequiel como atalaia. Nós podemos aqui aprender que Deus é soberano. Fale isso comigo, soberano. Mas assim, Deus é soberano. Dois pontos que nós vamos abordar nesta manhã: a soberania divina de Deus, e devemos avaliar a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Dois pontos: a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Eu creio que cada um aqui crê que nosso Deus, Ele é Deus de propósito. Deus não faz nada por acaso. Tudo que Deus fez, tudo que Ele faz, existe um propósito. Desde a criação, desde o início, havia um propósito. Por exemplo, na criação há quem possa se perguntar: por que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? E o primeiro homem foi chamado de filho. Filho de quem? Filho de Deus. Adão é chamado de filho de Deus. Quando nós vamos ler a genealogia de Cristo, vai começar Jesus, filho de Deus. E depois vai vir José, filho de fulano, filho de fulano, 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 até chegar em Adão. E quando o escritor vai se referir a Adão, vai falar Adão, filho de Deus. Deus o fez à imagem e semelhança, para refletir o seu caráter, os seus atributos, a sua essência. Deus é amor. Deus é santo. Então, Ele fez um homem para viver e trilhar em um caminho de amor, um amor perfeito, um caminho de santidade, também um caminho de submissão e obediência aos desígnios de Deus para a criação. E aí aqui pergunte: pastor, mas por que Deus permitiu aquela árvore lá no jardim? Porque tinha um propósito, tem um propósito. Foi por acaso? Há quem possa falar: Deus é mau. Já que Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, por que Ele não privou o homem de ter que
deslizar ali no pecado. Porque ele não fez aquele jardim imune de algum tipo de maldade. Desde o início, na soberania de Deus, Ele nos criou para termos um relacionamento com Ele, não por imposição. Não é por obrigação e muito menos por medo. Quando nós pregamos sobre o fim de todas as coisas, não é com o intuito de aterrorizar as pessoas. Essa mensagem precisa ser pregada. A cada dia mais, o ser humano tem vivido envolto no materialismo e os mais jovens, principalmente, vivem como se fossem imortais. Eles pensam que a morte não vai chegar, ou pelo menos vivem iludidos, não se preocupando muito e não tendo responsabilidade com as coisas, começando já dentro de casa, no convívio familiar e no convívio social. Isso aí é fato. Quantas famílias estão vivendo esse dilema, onde tem filhos hoje, adolescentes e jovens, que não querem assumir responsabilidade. Nós recebemos lá no quartel jovens com 18 anos, recém-formados, 19, alguns com 20, recém-formados fuzileiros navais, e aqueles que estão iniciando, eles chegam, e quando eles chegam ali, sabe, todo enquadrado, prestando continência, tudo na marca, assim, Senhor, não Senhor, cumprindo tudo, porque eles passam por um estágio bem duro, ali no Ceará, em Santa Maria, que é o nosso papel de formação, mas com o passar do tempo, o relativismo vai entrando, e alguns deles já não se mantêm firmes nas doutrinas iniciais. Sabe o que acontece com esses? Esses vão tomando punições, esses vão perdendo ponto, e na hora de fazer a prova, para poder seguir a carreira como cabo, depois sargento, não conseguem, porque não tem pontuação ou suficiente. E por que isso aconteceu? Porque escolheram entrar por um caminho de relativismo, um caminho de insubmissão, um caminho de autossuficiência. Quem sabe da minha vida sou eu, o dono do meu nariz sou eu que trabalho para ganhar o meu dinheiro, nem meus pais mandam em mim. De fato, eles são maiores de idade e eles já têm responsabilidade, inclusive cívica e criminal. Mas na vida existem regras. E Deus, quando criou a humanidade, Ele estabeleceu regras. E uma dessas regras foi que o homem poderia escolher. Você está aqui hoje, nesta manhã, por obrigação? Você está porque é obrigado? Não. Nós estamos aqui porque escolhemos estar aqui. Muitos outros poderiam estar aqui, mas alguns estão com dificuldade. Outros escolheram tirar um domingo para dormir um pouco mais. Deixa eu dormir um pouco mais, porque a semana de trabalho ela é dura, de fato. Trabalhamos, mas a gente consegue arrumar tempo para tudo. Inclusive vai ficar até de madrugada assistindo uma série. Mas muitos não estão conseguindo se programar para estar num momento de extrema importância como esse, estudando a palavra, guardando a palavra no coração para não pegar contra Deus, e também usando essa palavra como fonte, rios de água viva, para levar libertação, transformação, para que o homem venha se arrepender dos seus caminhos maus. Glória a Deus. Quando o profeta Ezequiel é chamado como atalaia, ali ele tinha a responsabilidade de transmitir o que Deus já havia falado para Salomão. Quando nós chegamos nesses contextos dos profetas, nós vamos ver o reino dividido. Reino do sul, reino do norte. Nós sabemos que depois de Salomão, seu filho Roboão assume o trono, e ele vai falar assim, eu escutei o conselho dos mais velhos, e os mais velhos falaram para eu ter uma vida equilibrada. Fala assim, equilíbrio. Algo que está faltando muito hoje na sociedade. Equilíbrio. Equidade. Abrindo parênteses, Paulo vai falar em Filipenses capítulo 4, ele estando preso, falando para irmãos que estavam soltos. Existem pessoas que estão em celas de portas abertas, como Paulo. Ali espiritualmente falando, em outras, Deus abriu a cela, né?
Quando eles estavam cantando à noite, em vez de murmurar, eles cantavam, a cela abriu, e ele não fugiu, não. Ele continuou vivendo o seu desígnio. Quando o carcereiro queria se matar, ele diz: não faça isso. Atalaia do Senhor. A boca dele era a boca de salvação. Aleluia! Não, ele preso, mas ele pensa em outro contexto. Ele vai dizer assim: irmãos, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Ele vai dizer, mais uma vez eu falo isso: alegrai-vos no Senhor. Aí ele vai dizer: seja a vossa amabilidade, equidade, equilíbrio notório de todos. Aonde? Começando na minha casa. Ah, pastor, mas na igreja eu sei equilibrar, não é em casa, como é que é? É xingando os filhos, chamando de bicho, lançando palavras de maldição, é espraguejando o marido. Como é que os vizinhos têm os vistos? Porque eles vão nos ver saindo arrumado para o culto da igreja, com a Bíblia debaixo do braço. Mas as nossas atitudes têm refletido Cristo, para que possamos influenciar e nós possamos anunciar a principal palavra do Evangelho, que é: arrependei-vos. Arrependei-vos. É chegado o reino dos céus e o fim está próximo. Como poderemos influenciar uma sociedade doente e sedenta? Como é que poderemos falar do Evangelho de Cristo se não estamos vivendo o Evangelho da forma como Deus quer que nós devemos viver? Há um pensador que diz assim: prega o Evangelho em tempo e fora de tempo, se necessário for, com palavras. Sabe o que ele está dizendo? Pregue um testemunho. A sua vida, a minha vida necessita ser uma carta escrita do amor de Cristo. Ezequiel, ele é o profeta, o atalaia, que ele vai, sim, levar palavras de exortação de Deus, porque recebeu de Salomão. Roboão assume, escuta o conselho dos mais idosos assim: eu prefiro ouvir os mais novos. E eu quero dizer para vocês que o meu dedinho mindinho será mais pesado que a mão do meu pai. Roboão entra em atrito com Jeroboão. O reino se divide: reino do sul e reino do norte. Jerusalém e Samaria. Os que estão na região de Samaria começam a se misturar com outros povos. Eles se afundam mais rapidamente na idolatria. Começam a adorar a outros deuses. E começa a acontecer tudo que Deus falou para Salomão após a construção do templo. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus vai falar para Salomão e responde a oração dele. Porque ele ora a Deus e ele pede: Deus, se esse povo que está aqui em algum momento errar, se desviar, mas se eles se arrependerem e se eles se voltarem para este templo e eles mudarem as suas atitudes, ou estiverem em algum apuro, mas houver arrependimento, venha compaixão deles, venha restituir, venha proporcionar salvação, venha suprir as necessidades. Salomão ora já prevendo, porque ele sabia que o homem tem condições de fazer escolhas desde o início. Desde lá do Gênesis, Deus colocou aquela árvore lá e falou assim: ó, vocês não são robô. Vocês poderão escolher uma reposição. Escolha, pois, o caminho do bem. Escolha, pois, seguir em santidade. Escolha, pois, viver a natureza que eu já projetei para vocês, a minha imagem e semelhança. Salomão sabia disso e sabia que em algum momento eles poderiam desviar do caminho, mas se desviar e eles orarem, se arrependerem, restitui, faça. E Deus falou assim: se o povo que clama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e orar,
nossos pecados uns aos outros. Só quem perdoa o pecado é Deus. Mas quando confessamos uns aos outros, nós nos ajudamos, oramos e somos curados. Aleluia. Glória a Deus. Certa vez um pastor, que não vamos citar o nome, não é famoso, mas era do convívio. Ele andou ensinando, inclusive, para jovens: você não precisa confessar nada do pastor, não. E ele era um dirigente, um pastor dirigente do campo. E ele falou para aquele jovem: não, confessa com Deus, tudo certo. E aquele jovem chegou lá que ele estava vivendo conflitos com pornografia e também tinha se relacionado com uma mulher. Não, é só confessar com Deus, está tudo certo. E por que ele fazia isso? Porque ele estava no pecado e não confessava. E a mente foi cauterizando. Sabe o que é mente cauterizada? É igual cheiro ruim. Quando a gente chega em um lugar que o cheiro é forte, a gente sente logo, mas daqui a pouco a gente começa a se acostumar. Já não sente mais. No início, vai pesar, né? Aí vamos entrar lá para o quarto, mas não temos coragem de expor. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos, igreja. Naquele grande dia, todos prestarão contas. Se tem algo que nós temos que pregar a cada dia, e principalmente para nós, pode ser o mais orgulhoso que for, o homem mais rico e poderoso, eu não presto conta com ninguém, porque eu sou poderoso, todos estão sob meu governo. A gente pode pegar o presidente Putin, lá da Rússia, e ele dizer assim: eu não abaixo minha cabeça para ninguém no mundo, nem para a ONU, porque eu sou poderoso, um chefe de Estado com armas nucleares. Ele vai prestar conta naquele grande dia. Salomão vai falar isso em Eclesiastes capítulo 12. De tudo que eu falei para vocês, guarde uma coisa. Guarde isso, de tudo que eu falei na vida, tudo é vaidade. Tudo que eu pensei em conquistar, eu conquistei. Mas tudo passa. Mas guarde isso, tema ao Senhor, teu Deus. Todos são contas, seja nas coisas boas, mas e ainda mais, nas coisas ocultas. Amados, nada está escondido dele. Não sejamos cristãos ateus. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Glória a Deus. Todos nós temos conflitos. Oh, meu Jesus. Eu já vivi conflitos em que, quando eu comecei a ser ministrado nisso, em que Deus está conosco todo o tempo, o Espírito Santo, e nós somos o templo da habitação. Não estou sendo um contexto, não. A gente vai linkar isso com a oração de Salomão, o que aconteceu. E aí eu não conseguia me libertar de certa prática, virou um vício. E um dia um homem de Deus ministrou sobre minha vida, mais jovem, e aquilo fez sair tão forte. E todas as vezes que eu queria praticar tal coisa, eu estando sozinho, eu lembrava da palavra daquele homem de Deus. E aí eu lembrava: ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. E foi gradativo. Em alguns momentos eu não aguentei os desejos carnal e acabei praticando. Mas aquilo doía e eu ficava morrendo de vergonha. E eu falava: Deus, me perdoe. Eu sei que o Senhor está vendo. E eu estou com vergonha. Chegou um dia que eu coloquei em meu coração a decisão. Irmãos, é decisão. Viver em caminhos de santidade a Deus, viver o chamado dele, debaixo da sua soberania, e viver o chamado dele com responsabilidade, é decisão. Faz comigo, decisão. Eu decido. O reino de Deus é tomar a força. O Espírito Santo vai lhe ajudar. Sim, o Espírito Santo nos ajuda naquilo que nós decidimos. Ele vai te ajudar e não vai lhe obrigar. Deus não vai lhe obrigar a andar em caminho de santidade. Assim como Satanás não vai lhe obrigar a pecar. Somos nós que escolhemos. A cada dia vamos fazer escolha. Então,
quando Salomão faz aquela oração, ele sabia que mesmo se o povo errasse, poderia escolher voltar. E aí Deus responde e fala: mas se o povo não se arrepender, aquilo que é símbolo de honra, de glória, e o templo era glorioso, ouro, pedras, madeiras finas, tudo nos mínimos detalhes. O projeto começou pelo seu pai Davi, e Deus falou que é símbolo de honra, será símbolo de vergonha, porque eu destruirei. Quando nós olhamos para esta diretiva, Ezequiel, como atalaia, é levantado para chamar aquela nação ao arrependimento. E ele começa a anunciar: o fim vem. Se arrependam. Lembra do que Salomão falou? Volte para o caminho. Se humilhe diante de Deus. Confesse os nossos pecados. O profeta Isaías é um exemplo disso. Ele vê a glória de Deus e ele vai ver a sua miséria enquanto filho do homem pecaminoso. Ele vai falar assim: este sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele poderia querer se gabar, só que Deus tirou ele da zona de conforto. E no ano que morreu o rei Uzias, aí já começou o trabalho. Já alguém parece aqui, irmãos? Tem momentos que Deus vai nos tirar da zona de conforto. Ele vai nos colocar no deserto para ver a glória dele. Aleluia! Mas quando isso acontecer, sabe o que ele quer? Que a gente venha reconhecer e se arrepender. E quando isso acontece, aí os milagres começam. Quando ele confessa isso, o guarda vem com brasa e toca os seus lábios e santifica aquele homem. E hoje é conhecido como profeta messiânico. E vai falar com autoridade, com fé, como ele fala aí no capítulo 61. Ele vai dizer sobre o que Jesus Cristo iria fazer para se libertar. Vai ser libertar. Vai, igreja, libertar. Salvar. Curar. Jesus repete as palavras dele lá nos Evangelhos. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu. Graças a Deus. Ezequiel estava levando essa palavra: arrependei-vos. Ezequiel também levou palavra de esperança. Porque quando Deus fala para ele: aquilo que está morto, você crê que eu posso fazer reviver? O mesmo Deus que vai julgar, que vai lançar o diabo e seus anjos do lado do fogo, é o Deus que restaura, porque ainda está em tempo. Fala assim: ainda está em tempo. Depois que o fim chegar, acabou. Mas ainda está em tempo. O profeta Isaías anunciou, no capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Arrependei o ímpio do seu mau caminho. Ainda está em tempo. Enquanto chega o fim. E Deus levanta esse profeta e fala assim: porventura não posso eu fazer reviver esses ossos secos? Ezequiel 37. Ezequiel olhou assim e falou assim: gente, aí é demais. Ezequiel, dê ordem a esses ossos e eles viverão. Eu quero dizer para vocês, igreja, para nós. De repente a gente vai olhar para uma sociedade morta. Nós vamos olhar para pessoas improváveis. Aqui nessa região está cheio de viciados em crack. Estão o tempo todo furtando, roubando.
E às vezes lesando até os nossos ambientes familiares, até da igreja esses dias, lá roubaram nosso carro de energia. E causou um prejuízo de quase R$2.000, isso aí do pastor Fábio. E a câmera pegou aqueles homens que empurram o carrinho, chegando lá, colocando a vida deles em perigo. Se fosse um técnico da empresa de energia, mexendo ali sem a luva, acho que ia pegar o choque e morrer eletrocutado. Mas com eles, sabe, graças a Deus que Deus me livrou ali. E que tomara que eles se arrependam antes que o fim chegue, que pode ser o arrebatamento ou a morte. Nós vamos olhar para pessoas assim e vamos pensar, mas eu pensei que tem mais jeito não. Esse aí acabou. Para aquele meu vizinho, aquele é um filho do diabo. Não, aquele outro, rapaz, aquele é macumbeiro dos bravos. Ele crê piamente naquilo ali. Essa semana eu sentei, foi ontem, sentei para almoçar, estava pintando a fachada da igreja. E eu estou sentado com um outro pastor, a gente comendo uma marmitinha ali. E sendo um homem com cabelo rastafari, já o senhor, aquele rastafari grandão, acabou, com os olhos claros. E ele senta atrás de nós e o pastor falou comigo, pastor, não, amanhã como é que vai estar a rotina? Eu falei, eu vou estar ministrando pela manhã na igreja do nosso amigo pastor Fábio. Aí ele falou, rapaz, eu vou ministrar hoje à noite, mas se a voz cantar e eu estiver também bem, eu vou dar uma passada lá, que ele gosta de cantar. E aí quando ele falou assim, porque eu estou esgotado, o homem que estava atrás, na hora, ele falou assim, você vai cantar assim, Deus vai te dar saúde. E começou a falar com uma autoridade que ele se assustou. Só que aí ao final ele falou assim, creia que já está te guardando, já é a pronúncia dos jamaicanos, referindo-se a Deus. E aí, pelo estilo dele, com aquele rastafari, ele é o camarada que é adepto da cultura jamaicana. E ele começa a falar assim, Deus é poderoso, já é poderoso. E eu falei para ele, já é poderoso. Realmente ele é poderoso. Aí ele fala assim, no final, a gente parou a conversa, continuei conversando com o pastor, mas ao final o coração ardeu para eu conhecer quem era aquele homem, o nome dele. E aí, quando eu acabei de almoçar, eu levantei e falei, meu amigo, muito obrigado, viu, pela companhia que já vai sair. E ele abriu um sorrisão e falou assim, poxa, também foi bom estar aqui perto de vocês. Eu falei, eu sou moro aqui próximo. Aí ele falou, eu moro naquele condomínio ali, os prédios, aqui na KS5. Eu falei, que bom, posso pegar o seu contato? Aí ele pode, para a gente poder conversar, a gente está preparando aqui o tempo que vai inaugurar dia 23. Aí ele pode sim. E aí ele falando, ele falou, eu trabalho com um negócio de pedras, né? Quando ele falou que trabalhava com pedras preciosas, eu virei para ele e falei assim, rapaz, você crê em Deus, eu vi que você é um homem de fé, eu tenho muita fé, eu sou um homem espiritualista. E eu falei, então, eu também sou. Deixa eu te falar uma coisa, lá na Bíblia tem um livro, os Evangelhos, Mateus 13, 44 em diante, Jesus Cristo vai dizer assim, que o reino de Deus é semelhante a um tesouro enterrado no campo. E um homem passando, estava ali procurando nada, se esbarra, e ele vai, e ele vende tudo que tem, porque ele quer comprar aquele terreno, por causa de quê? Por causa do tesouro. Mas também o reino de Deus é semelhante a um mercador de pedras preciosas. Igual o Senhor conhece muitas pedras preciosas, tipo de pedra. Mas o homem que já teve muitas pedras, um dia ele encontra a pedra mais preciosa. Aí ele vai e vende tudo que tem, porque ele queria aquela pedra. Você entende? Aí ele olhando assim para mim, ele já começou a entender. E eu falei, quem é essa pedra mais preciosa? Ele, Deus, eu falei, Jesus Cristo. Isso aí. Ele falou, Deus, porque ele não queria se referir à figura de Jesus. Falei, Jesus. Aí quando eu falei Jesus Cristo, ele Deus, falei, sim, Deus, o Senhor Jesus Cristo é Deus. E ele olhou para mim, vai perto da minha mão aqui, só que eu dei a mão esquerda, que eu estava com a mão direita ocupada. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, essa é a mão correta de apertar. Eu falei, é mesmo por quê? Porque é dela que vem, do lado da direção do coração.
É o aperto verdadeiro. Eu peguei a mão dele, juntei no meu coração aqui e ele puxou junto dele. Ele perguntou para mim: você vai mandar a mensagem dele? Eu falei: daqui a pouco, em 5 minutos eu vou receber com ele. Eu quero lhe conhecer mais. E eu sou te conhecer. Vamos tomar um café junto. Irmãos, pode ser o mais improvável. Pode ser aquele que esteja morto e a gente fala assim: dentro da nossa família não tem mais jeito, isso aí já é. Fala assim: eu preciso ser boca de Deus aqui na terra. Essa função não é só do pastor Fábio junto com o corpo ministerial, não. Essa função é da igreja. Essa responsabilidade é dada a todos nós como os filhos de Deus. No seu infinito propósito, Ele nos chamou, nos criou a sua imagem e semelhança, e mesmo que o homem tenha pecado, e de filho de Deus tornou-se agora ser filho do homem, de uma natureza pecaminosa, e o único filho do homem que não teve pecado, que é chamado filho do homem, foi Jesus Cristo. Ele é chamado de filho de Deus, mas também se refere a si mesmo como filho do homem, porque ele era 100% Deus, mas 100% homem, mas nele não havia pecado, porque ele escolheu. Glória a Deus, aleluia. Viver o chamado 100%. 100%. Tem pessoas que estão na lógica do cantor que tem aí, eu não vou lembrar o nome, mas tem uma música dele que diz assim: 99% santo, 1% safadão. Tem alguém que conhece essa, já viu essa música? Ninguém vai levantar a mão, né? O pastor Paulo está aqui olhando. Meu Deus do céu. Acho que é o tal do Wesley Safadão, né? 99% santo, 1% safadão. Jesus Cristo escolheu 100%. E nós temos que fazer essa escolha e seguir ela. E nessa escolha nós vamos influenciar esse porta-voz. A mensagem de Ezequiel falando que o fim vem é porque o fogo virá. E ele começa a receber uma visão de Deus em seus escritos em forma de fogo. Quando nós vamos ler, ele vai ali representar as cores que representavam fogo, a glória de Deus. Aleluia. E esse fogo virá também como justiça, que também irá condenar aqueles que cometeram o pecado que não tem perdão. Qual é o pecado que não tem perdão, igreja? Estamos na EBD. Qual é o pecado que não tem perdão? Me ajuda. Blasfêmia. E qual é? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Vocês vão repetir comigo. Diga assim: apostasia. Apostasia. Apostasia é blasfêmia contra o Espírito Santo. Como assim, pastor? Uma vez que alguém larga a sua fé e vira as costas para Deus, consequentemente não crê. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a salvação, ela é dada pelo sacrifício perfeito através da graça, fé. Paulo ensinou isso. Então, se eu nego a Deus e deixo de crer e falo: Deus está morto, como Nietzsche declarou, mas que ao final, na verdade, ele não tinha nada de ateu, ele vai fazer uma oração, abre um parênteses aqui. Ele vai fazer uma oração ao Deus desconhecido. Pode colocar no Google. Um homem chamado Leonardo Boff escreveu, ele foi lá na Alemanha, e Nietzsche era filho de pastor. Nietzsche era filho de pastor, e ele, ao final da sua vida, ele vai fazer uma oração ao Deus desconhecido. Ele vai reconhecer, sabe o quê? Ele falou: é esse Deus que eu sempre fugi, mas que a minha alma tem sede dele. Aleluia. Talvez ele pirou com as religiões. Talvez ele pirou porque ele era um filósofo existencialista. Tanta maldade no mundo. Se Deus é todo poderoso, por que ele não acaba com o mal? Ele vai acabar. No fim, o mal vai acabar. Mas também no fim ele vai saber quem são aqueles que escolheram estar com ele. Ou quem ele deu as costas e praticou o pecado que não tem perdão.
Jesus Cristo, ele se levanta em uma festa que nós vamos finalizar. Depois eu nem segui aqui, depois eu mando para o senhor o esboço, e aí pode compartilhar com a igreja. A gente não seguiu muito o roteiro, mas o que nós estamos falando está enquadrado aqui, mas é bom fazer a leitura, parte por parte, sobre a soberania e o nosso chamado como igreja. Mas para finalizar, nós vamos sinalizar do nosso chamado. Jesus se levanta em meio a uma festa. Diga assim comigo, festa. Lá em João 7,37, ele se levanta no meio de uma festa e ele diz assim: quem crê em mim, como diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Aí no versículo 38 ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Nessa festa eles tinham um cerimonial. Preste bem atenção. Eles pegavam um jarro de prata, eles iam até o tanque de Siloé e enchiam, e eles derramavam. Se aquele ano fosse o ano que se cumpria as profecias, e uma delas de Ezequiel, Israel teria abundância de água. Sabemos que Israel é uma região desértica. Lá em hoje eles têm o melhor sistema de irrigação, e eles produzem frutas maravilhosas. Mas é uma região desértica, né? Todo o salmista dizia, né? Renova a nossa sorte, Senhor, assim como as torrentes do Negev. Negev é uma região muito grande, desértica. E de tempo em tempo demorava a cair a chuva, assim como Brasília tem um tempo de seca, lá era pior. E aí o salmista vai lembrar de tudo que Deus fez, no Salmo 126, e ele vai falar assim: agora, Senhor, depois de tudo que o Senhor já fez, as outras nações viram o que o Senhor fez, estamos necessitando da sua provisão. Renova a nossa sorte como as correntes do Negev. Eles tinham problemas com água, e aí Jesus levanta e fala assim: ó, vocês que têm sede, venham a mim e bebam. Deve ter gente que olhou me chamando para isso e pensou assim: rapaz, será que ele tem uma mina de água escondida aqui nesse deserto e ninguém sabe? Aí Jesus descobriu uma mina aí. Então vamos lá, vamos descobrir essa fonte. Deve que ele já viu aonde Deus está cumprindo essa profecia e nós não vimos em algum lugar aqui. Aí ele continua: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Aí o povo entrou em colapso. Como assim? Quer dizer que é de mim que vai fluir rio? A gente está falando aqui de água literal, de ter fontes que vão abastecer Israel. E aí esse homem levanta e diz que eu vou ser uma fonte, mas eu estou morrendo de sede, eu preciso beber água mesmo, eu preciso de água em abundância. Aí quando nós pegamos as palavras de Cristo e linkamos com Ezequiel 47, o homem que tem a visão de Deus como fogo, e que recebe o desígnio de anunciar que o fim viria sobre Jerusalém, aquilo que Deus falou para Salomão aconteceu. O templo foi destruído. Esse homem agora, ele vai receber a ordenança de profetizar vida naqueles que estão mortos, ossos. Profetiza, porque eu vou levantar um grande exército. E agora, depois de levantar esse grande exército, ele vai ter uma outra visão do templo. Mas o templo seria destruído com fogo. Ah, mas ele tem uma visão, e é uma visão profética. Ele vai ver o templo, e ele vai ver uma nascente começando a jorrar naquele templo. E Deus começa a levar ele para caminhar. Ezequiel, vamos dar um passeio, vamos comigo. E ele começa 1000 côvados, 440 metros. E a cada 1000 côvados começa a formar um rio e aumentar, primeiro no tornozelo, depois no joelho, depois em sua cintura. E ele não conseguia mais, porque a sua nada não conseguia andar. E se forma aquele grande rio. Esse rio vai para onde? Ele vai para o deserto. E aonde ele passava no deserto não havia vida, não havia árvores, porque era deserto. Deserto é lugar de morte. E aonde o rio passava, árvores nasciam e davam frutos. E ao final desse rio, ele
desembocava onde? No Mar Morto. E quando a água desse rio tocava no Mar Morto, que também não havia vida, a água do Mar Morto era sarada, curada. E até hoje o Mar Morto não produz peixe, porque é muito salgado. Deus mostra para Ezequiel: olha a quantidade de peixes. E os pescadores, olha a extensão que eles vão lançar na rede. E vão pegar peixe de muitas espécies assim fez. Agora Deus traz Ezequiel à margem do rio. Agora, olha a qualidade desta árvore. Olha os frutos bonitos que permanecem. Olha como as suas folhas servem para curar e sarar. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Irmãos, isso é muito profético. Glória a Deus. Até hoje o Mar Morto está salgado. O que Deus está mostrando para Ezequiel é espiritual e não literal. Aquele povo estava fazendo festa, pensando nas suas benesses, no seu bem-estar social, a água abundante na torneira, no seu conforto, numa boa casa. E Deus está falando para eles: Jesus Cristo levanta, olha só, o que eu tenho é muito melhor. Ter uma boa casa é bom, ter um bom carro é bom, mas o que isso vai passar é vaidade. O que eu tenho para vocês vai repercutir para a eternidade. Glória a Deus. E outra coisa, não é só para vocês ficarem egoístas, não, é meu, é que ganhei. Vocês vão compartilhar. Então, se vocês aceitarem o convite de beber da água, eu sou a fonte da água da vida. Glória a Deus. Eu vou saciar a sua sede. Aleluia. Mas também vou fazer de você fonte de água viva. Sabe o que Deus estava dizendo através de Ezequiel? E Jesus Cristo ali chancelando: você que você vai ser a habitação, vai ter sido o seu tempo. Quando a gente fala que o fim vem, ali estava direcionando a Jerusalém e o templo seria destruído. Era simbólico para que nós hoje pudéssemos entender. Agora, mas com que respaldo na Bíblia? O Senhor disse que nós somos templo. O profeta Natan entregou uma mensagem a Davi e falou para ele: da sua descendência virá aquele que vai construir, edificar uma casa para a minha habitação. E eu confirmarei o seu reino para sempre. Fala sempre. Sempre. Natan estava falando de Salomão? Não. O reino de Salomão foi construído para sempre, irmãos? Não, e não era dele. Natan já estava falando de Jesus Cristo. Aleluia. Salomão passou, só foi o filho dele assumir o trono que o reino dividiu. O reino para sempre é do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando chega no Novo Testamento, Jesus fala isso: quem crê em mim, rios de água fluirão do seu interior. Ele está chancelando, são vocês que são a habitação. Eu sou a promessa. Eu vim para constituir vocês como habitação. Aleluia. Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo, vai declarar: Deus não habita em templos feitos por mãos do homem. Esse povo aqui, o seu corpo, foi instituído para ser habitação. Oh, glória. Existem aqueles que estão profanando aquilo que Deus confiou a nós. Nós vamos prestar conta do nosso tempo. Nós vamos prestar conta das nossas palavras. Nós vamos prestar conta das nossas escolhas. Nós vamos prestar conta de como temos cuidado desse corpo em todos os âmbitos. Deus te fez para ser habitação. E Ele te fez para levar vida. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia.
discurso político não, viu? O Brasil é um país estratégico. Para muitos envios ainda ocorrerão. A Europa está em crise. A Europa virou as suas costas para Deus. Na Europa, o berço do cristianismo, juntamente ali com a Ásia, em alguns lugares. Mas a Europa, o expoente do cristianismo, de grandes pregadores evangelistas, de igrejas históricas que hoje viraram cinema, prostíbulo. E quando você chega lá e fala, meu Deus, é o dinheiro. Lá eles são adeptos do marxismo cultural. Eles estão padecendo a cada dia mais. Mas o profeta Joel falou, nos últimos dias, aqueles que se ajoelharem e reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor, se arrependerem. Aleluia! Será a redenção. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Não há pecado que Deus não possa perdoar para aqueles que se arrependem. Para o arrogante que tem os costas para Deus, esse já está liberando, nos fazia. Mas para quem se arrepende e fala para o Pai, eu sei que eu sou libertado. Mas a tua palavra fala que o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e debilidades. Eu preciso ser liberto da criação. A minha forma de falar precisa mudar. A minha forma de olhar as pessoas em cima de julgamento precisa mudar. Jesus Cristo olhou para a multidão e ele se compadeceu da multidão. Ele falou assim: estavam como ovelhas sem pastores, errantes pelo caminho. E ele vai dizer: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. O Brasil está cheio de corrupção, sabe por quê? Não é por causa de políticos, não, gente. É por causa da fome de Cristo. Eu creio que nós podemos ter homens idôneos nas lideranças, mas se tivermos uma sociedade curada, uma sociedade livre da corrupção, da mentira. Eu quero falar de uma nação boa, mas eu vivo mentindo. Eu vivo trapaceando, eu minto com meu marido, com minha esposa. Ah, pastor, mas é só uma mentirinha. Mentira é mentira. Sabe quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, quando nós mentimos, nós estamos falando: eu sou filho do diabo. Mas nessa manhã, Deus quer estabelecer a cada dia um conceito. E hoje também é. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, eu tenho andado nos caminhos, mas ainda tenho lutas, batalhas. Sim, não há. Todos temos. Não desista. Ser fiel até a morte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9, 24, que a corrida de um atleta, ele faz de tudo disciplina diária. Todo dia, irmãos, todo dia disciplina diária de um atleta. Para alcançar
dizer: nós, porém, estamos em busca de uma coroa incorruptível. E ele vai dizer: eu mesmo reduzo meu corpo a servidão. Ele se coloca como exemplo, para quê? Para depois de ter pegado o microfone e pregado a muitos, não seja encontrado em falta. Faça comigo todo dia. Eu escolho Jesus. Coloque a mão no seu coração. Se alguém sentiu o desejo de vir à frente, Glória a Deus. necessita fazer algum conselho, pedir algo a Deus em uma área da sua vida, esteja à vontade. E nós vamos orar nessa manhã. Pai amado, eu te agradeço. Tu és soberano. Todo poder pertence a ti. És criador dos céus e da terra, como diz Salmos no Salmo 24. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo daqueles que lhe habitam. Porque o Senhor falou sobre os mares, firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem anda em caminhos de índios. Oh, meu Jesus. Mas nós queremos estar no seu lugar santo. E o Senhor nos escolheu para sermos a habitação da tua presença. Glória a Deus. Nós aceitamos, Pai, nesta manhã, mais uma vez, todos os dias queremos aceitar e viver esse convite e fazer a manutenção que Cristo fez. Quem tem sede, vem a beber. Senhor, mais uma manhã, e nós declaramos: nós temos sede de ti. E nós queremos estar bebendo todos os dias dessa fonte. Nós precisamos transbordar, porque só essa água de fato pode saciar a sede que todo ser humano tem nesta terra. Glória a Deus. E não tem riqueza no mundo, não tem conquista, realizações, relacionamentos que possa suprir essa sede da alma. Nós aceitamos o convite. Pai, eu lhe peço que perdoe nossos pecados, nossas falhas, nossas limitações. Nos arrependemos diante de ti, Pai. Estabelece a cada dia na nossa vida como igreja o ministério da reconciliação. E assim como nos arrependemos, Pai, e nos colocamos como atalaia, pegando da fonte, para ser fonte, Pai, que possamos ministrar esse ministério, esse chamado da reconciliação, da criação. Muitos que já estão mortos espiritualmente. Mas nós queremos profetizar aqui uma igreja poderosa, no nome do Senhor Jesus Cristo, com a autoridade espiritual, com a autoridade moral e ética através dos testemunhos, para influenciar, começando dentro de suas casas, na sua vizinhança, no seu trabalho, aonde colocar a planta dos pés, para escolher viver os princípios e os desígnios da tua palavra. Fortalece a cada um, Pai. Esse meu irmão, essa minha irmã, que se encontra, Senhor, em meio de batalhas altas, batalhas internas, batalhas externas. Nós queremos declarar nesta manhã que não ficará nenhum soldado ferido para trás. Restaura, Senhor. Retira do coração do Pai que está gerando doença. A dificuldade de perdoar seja retirada do nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, santos purificados. Nós profetizamos a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, como falou Filipenses 4:8. E ele disse: isso pensar. E nós vamos trazer o nosso pensamento do que o profeta Jeremias falou. E era no mesmo contexto ali. Ezequiel. Jeremias 29:11. Pensem nos pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de guerra, para lhes dar um futuro e uma esperança. Nossa esperança está em Cristo. E nosso futuro já está garantido.
Honra e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Honra e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer adorando ao que merece. O presidente da escola dominical estará também seus afazeres segundo a escola dominical. Comprometido, terminamos o trimestre passado, tivemos algumas atividades, tivemos um trimestre voltado para as famílias. Tivemos algumas dinâmicas, algumas atividades, tivemos a vitamina da família, nós sorteávamos aqui a vitamina, a pessoa tinha que praticar em casa, a família, mais oração, mais leitura, lazer, atividades voltadas para o crescimento da família. E dentro de outras atividades, temos as nossas perguntinhas para as famílias aos finais da aula. E dentro disso, como nós lá no começo do trimestre falamos, nós estaremos elegendo a família de destaque do trimestre. Bem, só para relembrar, nós falamos quais os critérios, alguns dos critérios que seguiríamos. A presença da família, Nós criamos, hoje a nossa secretária não está aí, nós criamos a chamada da família. A secretária passava sala por sala, vendo se a família estava completa. Mas não só isso. A gente também procuramos ver, até para prestigiar nessa premiação, não só a presença da família, mas o esforço em que esse membro da família fazia para ter a família presente, sobre as atividades, como é que estava sendo essa interação de levar para casa. E irmãos, o glorifica a Deus. A gente teve respostas até de Deus, assim, muito positivas, onde membros da família que não frequentam a escola dominical e nem fazem parte, por exemplo, da nossa igreja, teve uma avó que trouxe um neto em que a mãe não faz parte, onde chegava a criança em casa, eu me surpreendi, a criança chegava em casa, inclusive minha esposa me mostrou, ela deu aula para essa criança que a família não frequenta a escola dominical e a mãe mandou lá o vídeo da criança contando o que aprendeu na escola dominical. Aleluia, glória a Deus! Nós já sabemos que a escola dominical é feita para a família, cada um na sua classe, a faixa etária, mas nós vamos fazer essa premiação aqui, é algo simbólico para esse trimestre. O que eu quis dizer com esses pequenos testemunhos aqui, o maior prêmio, quem ganha estando na escola dominical, é você, é sua própria família. Amém? Então, como eu falei, visto esses critérios, presença, o esforço em ter a família, nós elegemos a família de destaque, mas junto com ela, nós elegemos também, vamos dizer, 2 segundos lugares. Eu vou começar aqui anunciando, principalmente essas 2 famílias aqui, eu vou chamar aqui a família da frente, viu? Essa família não veio, eu vou anunciar aqui, depois nós vamos estar passando a lembrancinha para ela. É a família da irmã Vila, visto esses critérios que nós colocamos aqui. Depois eu vou estar passando para ela a lembrancinha. Estou vendo alguns membros aqui da segunda família, viu? Eu vou chamar aqui, está chegando aí agora, é a família irmã Paula e irmão Jefferson. Aqui na escola dominical com a gente, viu? Pode voltar na família receber a premiação, viu? Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, eu queria uma salva de palmas também para essa família, que essa é a nossa família de destaque, em primeiro lugar. Essa família esteve aqui em praticamente todas as aulas, todos os membros da família, participando, presente, participou das atividades em família. Essa família, eu vou chamar aqui,
é a família do Felipe Mansara. É brincadeira, irmão. Já está profetizando. Assim, isso aqui foi brincadeira, mas assim, também, não que, por exemplo, a família dos professores, não pudessem participar, eu, no caso, superintendente, minha esposa, falei isso para dar uma descontraída. Professor, mas nós também olhamos principalmente os sonhos dos alunos. Amém? Então agora é para valer. A família de destaque é a família do Tiago Lucas. Glória a Deus. Parabéns à família do Tiago Lucas. Se não me engano, eles tiveram somente uma falta esse trimestre, foi só o presbítero que faltou. Mesmo assim, justificou, participando das aulas, toda a família, viu? Continuando insistindo. É porque assim, a lembrancinha também um outro presente para toda a família interagir. Amém. Parabéns. Eu vou tirar foto. Glória a Deus pela vida da minha família. Recomendar todas as famílias para estarem presentes na escola dominical tem sido de grande proveito. E como eu falei, o maior prêmio quem leva é nós mesmos quando retornamos para nossas casas. Amém? Maravilha. Aleluia. Graças a Deus. Muito feliz, irmão, de estar na presença do Senhor esta manhã. Um momento maior também de nós estarmos em unidade. Já está saindo ali uma boia para ficar melhor ainda para nós estarmos juntos. Vai sair ali o pastor Cícero, pastora Cristiane, Deus abençoe, Deus fortaleça. Prazer recebê-los aqui. Pastor Cícero e irmão Cristiano tem a minha família tem muita gratidão por esse casal, porque é um casal que sempre nos acompanhou em momentos de muita dificuldade. Nós chegamos em Brasília. E este casal levarei e contarei os testemunhos aonde eu estiver, porque através deles Deus fez grandes coisas, deixou-se ser usado por Deus. Então, a minha gratidão, pastor Cícero, sua família, por tudo que Deus fez através de vocês na minha vida. Quero expressar nessa manhã essa gratidão a Deus por sua vida. É uma família bonita ali também, presbítero Dias, não é isso? Presbítero Dias. Presbítero Reginaldo me trouxe aqui. Esposa, né? Deus abençoe. Filha, Deus abençoe. Eles são muito bem-vindos em nosso meio. Obrigado. Uma alegria recebê-los aqui. Assim também como o casal que ali está. E tantos outros. Fátima e esposa. Fátima e esposa. Deus abençoe. Alegria conhecer vocês. Estar conosco. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. E nós queremos, neste momento também, louvar a Deus com dízimos e ofertas. Pediu o pastor Alan que Deus abençoe juntamente nossos irmãos. Louvor e adoração a Deus. Você não vai pagar nada pelo almoço esta manhã, mas eu quero que você fique para almoçar conosco. Não vai embora.
viu o presidente Dias, sua família, pastor Cícero, nossa irmã Fátima, também com seu esposo, filho, para almoçar conosco, papai pobre. Congregação, é uma alegria compartilhar com vocês de tudo aquilo que Deus tem feito nesses dias. Eu tenho saído daqui por volta de 1h da manhã. E quando não é o bastante, nós sentamos ali do lado de fora da cantina, eu, o presidente Reginaldo, irmã Marieta, irmã Marinete. Na sexta-feira nós sentamos ali e no final de tudo nós falamos aqui, era bom, chocolate quente. Nós tivemos a oportunidade de compartilhar as maravilhas de Deus tomando chocolate quente 1h da manhã. Eu costumo sair da igreja quando todos se despedem. Quando todos vão embora, aí o pastor vai embora. Porque eu sei que todos estão indo em paz para o seu lado. E muitos, quando chegam em casa, falam: pastor, cheguei, estou bem. O presbítero Reginaldo ontem levou todos os irmãos em casa, alguns irmãos que moram longe, lá no São Bairro. E quando ele chegou, ele falou: pastor, cheguei, estou bem. Aí o pastor vai dormir em paz. Então, é uma alegria no meu coração Deus conosco e compartilhar as maravilhas que o Senhor tem feito nesses dias. Deus tem acalentado o nosso coração, Deus tem falado no nosso coração de forma gloriosa. Então, momento de nós adorarmos a Deus também com os nossos dízimos e oferta à casa do Senhor. Faça isso com alegria. Faça isso com o seu coração alegre, porque Deus ama aquele que devolve com alegria. Aleluia. Vamos tratar desse lado, por favor.
Aleluia. Glória a Deus. Sexta-feira teve um trombonista aqui. Se juntar esse coisa aí, mais da casa. Aleluia. Seja uma bênção. Graças a Deus. É difícil você, nós que somos do Rio de Janeiro, tem que você ver a igreja do Rio de Janeiro que tem enchimento de sopro. Né? Senti muita falta quando eu cheguei. Em muitas igrejas eu fui aqui, não tem essa instrumentos de sopro. Toquei trompete por algum tempo, depois eu abandonei. Mas é bonito demais o instrumento de sopro, bonito demais. Você pode aprender música. Música é algo muito sublime, muito bonito. E dentro da nossa casa, a gente pode também, através da música, né, dentro da nossa família, através da música, profetizar a bênção da parte de Deus. Fica aí na aí. Bom, vem para cá e dizer que aproveitar essa oportunidade. Meus queridos irmãos, a escola dominical dessa manhã se encerrou, está se encerrando. Eu gostaria de fazer menção também do nosso irmão Diácono Felipe. Cadê? Agradecer pelo empenho e carinho desse trimestre que já passou, juntamente com a diaconisa Anaína Dagoberto, que se empenharam para que tudo acontecesse segundo a orientação de Deus, divina. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, vossas famílias, que Deus continue com a sua mão poderosa sobre a vida dos nossos irmãos, né? Fazendo fluir, aleluia, em tudo que os irmãos colocarem a mão, aleluia. Eu vou mandar um recado para a cozinha, ainda tem um tempo para ouvir ainda, amém? Então, já que mandaram esse recado para nós, que tem um tempo para nós louvarmos a Deus com hino, nós vamos louvar a Deus com hino, esses irmãos, e logo após sairmos encerrando o culto desta manhã, agradecidos a Deus por tudo que foi feito. Amém? Eu falei para se preparar aí. Glória a Deus.
Advogado. A gente chama de advogado. Aleluia. Vamos de pé. Aleluia. Agradecer ao Senhor. Se vocês quiserem ficar aqui, vai trocar. Bom, né? Aleluia. Vamos orar ao Senhor, agradecer por esta manhã. É um dia de adoração a Deus, de agradecimento a Deus. Então, vamos louvar a Deus, agradecer a Ele, render graças a Ele por tudo que Ele tem feito. Presbítero Dias, fica meu amigo. Vem orar. Aleluias. Trabalhador conosco, trabalhar com orar. Abençoe a igreja. Amém. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, cuja presença estamos. Alegra o nosso coração, ó Senhor, nos conduz, ó Pai, de acordo com a tua vontade. Pois cremos, meu Deus amado, que o Senhor se alegra nesta manhã com essa reunião na tua presença. E por isso, Deus, nós te pedimos graça. Pedimos, Senhor Deus amado, a tua presença para nos conduzir, Senhor Deus. Saindo, Senhor Deus amado, da nave desta igreja, para o qual o Senhor tem preparado para nós nesse dia. Queremos desde já, Pai Santo e amado Deus, te agradecer na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Graças a Deus. Amém. Não vou empetar, mas só para falar que não acabou. Nós vamos continuar o dia todo. Então, vamos adorando o nome do Senhor. Dia pensa, você vai ficar aqui até mais tarde, adorando a Deus conosco. Amém? Vamos orar pela irmã Denise, que é a cantora que estaria conosco, a esposa do nosso pastor, mas ela não pôde estar devido a uma enfermidade. Vamos orar para que Deus sare ela nesta manhã. Você crê nisso? Amém. Pai bendito, de amor e bondade, pedimos a Ti nesta noite, nesta manhã, meu Senhor. Oh Espírito Santo, que sare a tua filha, meu Senhor, nesta hora. Nós cremos que Tu já está com ela, Senhor. Ó Deus querido, quando teu filho chegar em sua residência, ó Deus querido, que ele traga um testemunho de grandes coisas que o Senhor fez. Pai querido, sara a tua filha, Senhor. Restaura a saúde da tua serva. Pai querido, a sua família. Ó Deus querido, o seu lar, colocamos em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor nesta manhã. Estaremos para o almoço nesse momento. Se ainda não estiver preparado, eu creio que vai demorar uns 5 a 10 minutos. Mas, irmãos, é o momento que nós nos confraternizarmos aqui até alcançarmos o refeitório e a cozinha, para nós nos alimentarmos. Espaço, é isso aí.